Seja muito bem-vindo. Você está aqui para mais um Anete Responde. E a pergunta de hoje é... Anete, gostaria de algum exercício para manter o foco? E aí ela tinha feito as perguntas sobre a dificuldade de atenção, os problemas, o exercício para manter o foco. Bom, aqui é um Anete Responde. E o que é foco? A grande dificuldade é a diferença entre concentração e foco, porque não são a mesma coisa, tá? O que é foco? Tá? É aquilo que está segurando sua atenção nesse momento. Isso é foco, tá? Então, se você não tem foco, é como se você estivesse olhando para todos os lados ao mesmo tempo e nada prende os seus olhos. Então, você está assim de um lado para o outro, de um lado para o outro, ou estão passando na televisão com tal, e finalmente chamou sua atenção. O que é isso? Foco. Então, foco é quando você prende a sua atenção em determinada coisa. Isso é uma coisa. Concentração, apesar de estar intimamente relacionado ao foco, não é a mesma coisa. Então, prestar atenção em alguma coisa, foco. Quanta atenção você está dando a essa coisa? Isso é concentração. Então, nós podemos dar atenção a alguma coisa, mas não usar uma grande quantidade de energia ou de áreas cerebrais nessa atividade. Então, apesar do seu foco estar nisso, você tem um nível de concentração menor. O que significa aumentar a concentração? Significa dar mais densidade à atenção. Densidade significa o quê? Você vai, nesse espaço específico, aumentar, tá, a energia utilizada. Então, não pense em coisas espirituais, estamos falando do cérebro, atividade. Então, é como se você ativasse mais áreas do cérebro, garantisse mais metabolismo, preparasse mais biologicamente para isso aqui. Então, imagine uma lanterna, tá? Nós temos uma lanterna. O que é o foco? É onde a luz está, tá? Então, você tem esse foco aqui bem grande. E aí você tem esse aqui. Então, o que você fez? Apesar de ser inverso, o foco está maior. Você aponta luz para esse tanto. Mas nós podemos mudar a intensidade da luminosidade. Isso seria concentração. Então, você tem um foco aberto, ou seja, não tem foco, a luz dá certo, e aí você colocou alguma coisa que lançou luz num determinado ponto, ou seja, a atenção está focada aqui. E agora a gente vai aumentar a luz, você vai aumentar a concentração. Então, foco e concentração. Eles são essenciais para tudo. Se você não consegue atenção em algo, ele chama-se déficit de atenção, você não consegue fixar a experiência ou produzir experiências correlatas, aprendizado. Tudo o que nós fazemos para o nosso desenvolvimento depende de foco e concentração. Então, a produtividade, foco e concentração. O aprendizado, foco e concentração. Uma série de coisas necessitam de foco e concentração. É tudo? Não. Existem algumas coisas que precisam exatamente o contrário. Por exemplo, a criatividade precisa que você tenha o que a gente chama de rede difusa. Você precisa abrir seu foco, tá? Então, mas isso é uma outra história. Se você tem interesse, apesar desse aqui ser um Anete Responde, nós temos aqui um treinamento chamado Treinamento Cérebro Sem Limites, onde eu criei uma série de estratégias, exercícios, desenvolvi um material justamente para desenvolver foco, concentração, aprendizado, memória, etc, tá? Porque desenvolver foco e concentração com o objetivo de melhorar o desempenho cerebral em vários sentidos. Então, é esse que está aqui, que é basicamente uma sequência de exercícios para você condicionar o cérebro, exatamente como se fosse um músculo, para fazer isso. Existem técnicas que ajudam, porque é treinamento, tá? Normal. E quando você treina, você melhora o seu desempenho. Então, se você tem interesse, tem o link na descrição desse treinamento, se você tem interesse no aprimoramento do seu cérebro, etc. Mas, para você, Luciana, eu vou dar um presentinho de uma técnica simples, fácil, que você pode fazer enquanto está no ônibus, indo para o trabalho. Porque
especificamente no ônibus indo para o trabalho. Porque se você estiver dirigindo, aí não vai funcionar. Então, se você pega o ônibus para ir ao trabalho, você não é responsável pela direção do veículo, porque você vai treinar foco, tá? E você vai fazer isso em 2 etapas. Você faz normalmente o mesmo itinerário, o mesmo trajeto, pega no mesmo horário. Eu estou falando trabalho, mas pode ser para a escola, faculdade, onde você vá. Então, nesse trajeto, você normalmente pega o ônibus naquele mesmo horário, entra, senta num determinado lugar e segue aquele trajeto que você mais ou menos reconhece. Com o passar do tempo, você já não presta atenção em nada disso, tá? Você vai perdendo a consciência do trajeto. Ele entra em automatismo, porque se repetiu muitas vezes. Então, você vai treinar o seu cérebro a fazer algo no momento que você quer que faça. Então, eu quero dar atenção a algo que normalmente eu não dou mais. Então, você vai entrar no ônibus e vai prestar atenção. Quantos passos até subir no ônibus? De onde você vai sentar, procure sentar sempre no mesmo local. Você vai olhar a janela e vai acompanhar uma sequência, mais ou menos 5 minutos de trajetória. Você vai fazer isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, prestando bastante atenção. Pois é, no 5º dia, você vai sentar no ônibus e olhar para a janela, fechar os olhos e ver o trajeto de 5 minutos com a sua mente. Os prédios que forem passando. Então, você vai sincronizar. Agora é tal coisa, agora é tal coisa, agora é tal coisa. Se você não conseguir, faça no 1º minuto. Abra os olhos. Está no prédio? Esse exercício terá tido sucesso quando você abrir os olhos e aquilo que você viu na mente for exatamente o que você olhar pela janela. Esse é um exercício bem simples, não custa absolutamente nada, fácil de fazer, não envolve nenhum tipo de ferramenta, mas ele é extremamente eficaz. E você sempre, quando começar o exercício, vai cunhar a frase: neste momento, eu quero dar atenção a uma coisa. O que é que vai acontecer? Esse treino, primeiro, aquela dificuldade, aí você vai condicionar até que automatize. E aí, o cérebro, entendi o que você quer. Ok. Quando você usar essa frase no outro contexto, ele vai automaticamente entrar na mesma ação de eficiência. Então, você fez o exercício várias vezes, automatizou. Agora você está numa reunião de negócios, na reunião, e aí você vai dizer assim: eu agora vou prestar atenção, e use a frase que você cunhou. Eu falei essas, crie uma que seja significativa para você. E o cérebro, lembra automatismo? O automatismo não é sempre coisa ruim, não é sempre vício, pode ser uma coisa boa. Você criou um gatilho para aumentar a sua atenção. E ele é muito útil. Ou seja, é claro que para funcionar, você precisa fazer. Não apenas saber como fazer, mas fazer realmente. Se você conseguir, tá? É claro que outros exercícios simples fazem na sequência, mas se você se dedicar, tá? Aqueles que já fazem o Cérebro Sem Limites, isso é bem fácil. Se você não tem nenhum tipo de treinamento nisso, ele é lúdico, ele é interessante, envolve pouco tempo, mais ou menos em 2 semanas você já vai ter resultados significativos. Luciana, espero ter sido útil. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.